quero somente apresentar o pastor Oliveiros e agradecer a sua presença aqui conosco. O pastor Oliveiros, ele foi uma resposta de Deus às nossas orações como família. Em um momento do meu ministério, eu orei, clamei a Deus, e o pastor Oliveiros foi uma resposta de Deus para a nossa família. Obrigado, pastor. Deus te use. Eu sei que o braço direito, a mão esquerda e as pernas do pastor também estão aqui, né? A irmã Elange. Querido irmão, muito obrigado por estar aqui conosco, viu? Não me esqueço também do teu apoio ao nosso ministério. Muito obrigado. Ellen, filha, né? Está aqui. O genro também. Os filhos todos estão ali. Rayana, tudo bem, amiga? Você faz parte da família também, né? Bem-vinda. Deus abençoe a vocês por estarem aqui. Obrigado de coração. Pastor, a casa é sua. O pastor, ele é atual líder da Associação Paulista Sudeste, lá em São Paulo. Uma nova associação que foi formada e ele é presidente dessa associação. Trabalha na região do ABC e também no litoral de São Paulo. Obrigado, pastor Sandro, muito obrigado. Feliz sábado a todos. Bom sábado. Feliz sábado. Ou vocês querem que eu fale assim, sabat teluto uniam shumekenatu chiam meiuv. Tá, Mendes? Kushkuptova, que tal, Fiole? Oh, eu perguntei, quantos entenderam essas palavras? Alguns responderam corretamente. É o Adão? É o Adão que está sentado? Adão, o que você está fazendo aqui, Adão? Você é minha ovelha lá de santo, o que você está fazendo aqui, Adão? Com a sua esposa. Ah, tem outras ovelhas. Que bom, que bom. Irmão Adão foi minha ovelha quando era pastor em São José dos Campos, em São Paulo. E agora estão em Santos ali. E Santos faz parte, como disse o pastor, da nossa nova geografia, para onde Elange e eu fomos designados trabalhar a partir do início desse ano. Tem aqui o Sérgio também, que era ovelha nossa ali da Paulista Central, e a Paulista Central é a Associação de Campinas, onde eu trabalhei 13 anos, e tive o privilégio, então, de chamar o pastor Sandro, a Elmara, o Kenny e o Kevin para morarem conosco. Só foram 2 anos, eles trabalharam na cidade de Itatiba e região, e depois foram chamados para virem trabalhar aqui. Mas o que eu disse foi em albanês. O meu filho albanês está ali, o Bled, fica de pé, o pastor Bled, quem não conhece. O Bled e a sua esposa, a Gabi, né? O Bled é diretor dos ministérios étnicos, né? Da associação da Great New York Conference, da Great New York Conference. Então, ele mora em Nova York e tem uma responsabilidade grande ali. Mas ele é o primeiro filho albanês que a Elange e eu trouxemos para o Brasil. Ele estudou teologia no Brasil, trabalhou em São Paulo, depois trabalhou conosco em Campinas também, e veio para Nova York, ali trabalhou na igreja de expressão portuguesa, porque ele fala português perfeito, como um brasileiro mesmo, e depois em igrejas americanas, e agora, já há mais de 1 ano, ele está como departamental desta área importante ali na associação. Casou esse ano com a Gabi, que está aqui. Então, pastor, não estão todos os filhos, você falou todos os filhos, só está a Helenzinha, o Leander, meu genro, e meus outros filhos não estão aqui. Tem o Jonatas, que está na Andrews, estudando com a esposa, vai dar o nosso primeiro neto, machinho, né, menino. E no Brasil nós temos o Oliveira Júnior, que é secretário da associação em São José dos Campos, e já nos deu também 2 netas, está ali. Além de outros filhos albaneses, além do Bled, nós temos filhos albaneses aqui nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, no Brasil, alguns estudando, pelo menos 2 estudando, e na Albânia também, uma das nossas filhas albanesas já se formou no Brasil, já se casou com um pastor brasileiro, e hoje trabalha na Albânia, onde Elange e eu servimos a Deus como missionários por 4 anos. Obrigado, pastor Sandro, porque ele fez um grande favor para nós essa semana, né? Eu estava lá em Michigan, na Andrews, e a Rayana estava chegando aqui para ir para a casa da Helenzinha, e o pastor nos deu esse grande favor, pegou a Rayana e levou para Hagerstown, onde mora minha filha, e aproveitou e fez o convite. Eu aproveitei e aceitei, né, pastor? Quando tem problema, aumente a fé, né? Quando o pastor não está pregando, procura uma igreja para pregar, que sempre vai encontrar, né, Elmara? Obrigado pelo convite, uma alegria estar aqui também. Eu sei que aqui também frequenta o irmão Machado, né? Não está aqui hoje, né? Quem que é a esposa? A mãe do Robert está aqui? Ah, é você? Então, Robert está estudando também teologia na Andrews, né?
e vai trabalhar conosco alguns meses, pelo menos, lá em São Paulo. Sábado passado estive com ele na Andrews. Vamos cuidar bem do seu filho, como todo mundo cuida tão bem dos nossos também por aí. Irmãos, eu estive uma vez aqui no casamento do pastor César Gracioto com a Laura, uma igreja muito linda, mas hoje ela está mais linda porque aqui estão aqueles que formam a verdadeira igreja, que são homens e mulheres, que aceitam a Jesus como o único Salvador, como Senhor da sua vida. Quantos aqui reafirmam que Jesus é o único Salvador pessoal? Levante a mão. Quantos aqui reafirmam que Jesus é o único Senhor da sua vida? Levante a mão. Vocês estão salvos. Vocês estão salvos. Vocês estão salvos. Melhorou. Por que quando o pastor Luiz Gonçalves fala alguma coisa, todo mundo fala amém? Então, eu quero que vocês falem amém como o pastor Luiz Gonçalves pede. Eu fico olhando às vezes, o que o pastor Luiz Gonçalves tem que eu não tenho? Então, estou falando uma coisa que todo mundo que acredita deve falar amém. Vocês estão salvos. Amém. Por quê? Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A salvação não tem nada a ver com o passado e nem com o futuro. A salvação tem a ver com aqui, com agora, com hoje. Por isso, quando eu afirmo que Jesus é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, eu estou salvo, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Na associação que eu trabalho agora, tem um pastor coreano, o nome dele é Kim. E o Kim é pastor de algumas igrejas ali na região do ABCD, em São Paulo, Santo André, Diadema, São Caetano, aquela região. E outro dia o Kim me contou uma história, eu achei muito interessante. Ele disse, pastor, na Coreia existe pena de morte. Dependendo do crime, uma pessoa é condenada à morte. Nós sabemos que aqui em alguns estados também. Nós sabemos que na Indonésia também, essa semana, outro brasileiro foi morto, foi sentenciado à morte, foi fuzilado porque havia sido condenado à morte. Houve uma discussão, tem um problema até de conflito, tem um problema de discussão entre o governo brasileiro e o governo da Indonésia, e essas coisas despertam um desdobramento muito triste. Mas ele disse assim, pastor, só que na Coreia a pena de morte existe, mas não é mais executada. Mas as pessoas são condenadas à morte. Mas há muitos e muitos anos, há décadas, a Coreia não executa mais a sentença. A pessoa fica na prisão até morrer, mas ela não sabe que não vai ser executada. Ela foi condenada à morte. E ela fica na expectativa de que um dia ela vai ser chamada da cela e vai sair para ser fuzilada. Ele disse que a pessoa que sai da prisão, pessoa condenada à morte, ela sai da prisão e caminha por um corredor. E no corredor tem duas saídas, uma da direita, outra da esquerda. A da direita é para fazer exames médicos, para receber roupa ou para receber o que eles mais gostariam, uma visita. E do outro lado é para ser fuzilado. Então, geralmente, ele disse, acontece que quando executa a pena de morte, ou quando executava, a lei ainda existe, ela só pode ser executada, segundo a lei, até às 14 horas, até às 2 da tarde. Então, quando uma pessoa condenada à morte está na cela, antes das 2 da tarde, e chega o carcereiro ou alguém e fala, você precisa sair e me acompanhar. Ele não sabe para que lado do corredor ele vai ser encaminhado. Se porque ele está recebendo uma visita, ele está saindo, ou se aqueles são os últimos passos dele caminhando para o fuzilamento. Então, ele disse que uma pessoa escreveu, um condenado escreveu a sua experiência. Todos os dias, ele ficava olhando o relógio até as 2 da tarde. Quando dava 2 da tarde, ele se sentia aliviado e relaxado. Ganhei mais um dia para viver. Hoje não serei mais fuzilado. Mas também o trauma de estar na sua cela e algumas vezes chegar alguém, lhe chamar e dizendo, me acompanhe. E ele entra num corredor, dando passos que parece para a eternidade. E ali tem as 2 portas
e ele não sabe para qual porta ele vai ser encaminhado. Quando é encaminhado para a porta da visita, que alívio, eu estou recebendo uma visita. Queridos irmãos, Jesus Cristo foi o único condenado à morte que não teve direito de escolher em que tipo de morte morreria. Jesus sabia que a sua condenação seria executada, que a penalidade seria executada sobre ele, e ele sabia o tipo de morte que ele iria sofrer. Jesus sabia disso por 3 razões principais. Primeiro, Jesus sabia disso por causa da maldade humana, diz os evangelhos. Jesus conhecia a maldade humana. Em segundo lugar, Jesus sabia que ele iria morrer, porque estava escrito nas profecias do Antigo Testamento. Jesus as conhecia muito bem, e ele sabia que ele iria morrer por causa das profecias que anunciavam a sua morte. Em terceiro lugar, Jesus sabia que iria morrer, porque esta fora a sua escolha deliberada. Ele escolheu dar a sua vida. Jesus, então, não morreu como resultado de uma fatalidade, de algo inevitável, como uma tragédia humana. Jesus não morreu como todos nós um dia vamos morrer. Ainda que aqueles que ficarmos vivos até a volta do Senhor, vamos pelo menos num abrir e fechar de olhos, passar por uma morte instantânea, que é a transformação para receber o novo corpo, segundo o que diz 1 Coríntios 15. Mesmo os que ficarem vivos até a volta do Senhor, passarão por um abrir e fechar de olhos, onde esse corpo corruptível, diz o apóstolo, será transformado num corpo espiritual, incorruptível e eterno. Jesus sabia que ia morrer, porque ele passou pelo julgamento de Deus, do Pai. E é isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. Vamos abrir a palavra no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Jesus sabia onde ele iria morrer. Jesus sabia que dia ele iria morrer. Jesus sabia que hora ele iria morrer. Jesus sabia com que tipo de morte ele iria morrer. Diz aqui o verso 32, Marcos, capítulo 10. Estavam de caminho subindo para Jerusalém e Jesus ia diante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam tomados de apreensões, preocupação. E Jesus, tornando a levar à parte os 12, passou a revelar-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo, as coisas que deviam lhe acontecer. Jesus sabia que as coisas que ele vai descrever agora teriam que acontecer, pelos motivos que eu falei, por causa da maldade do ser humano, porque estava nas profecias e porque ele deliberadamente, livremente escolheu morrer pela humanidade. As coisas que deviam acontecer, dizendo, eis que subimos para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e os escribas, condená-lo-ão à morte, e de novo o verbo entregar, o entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, e depois de 3 dias ressuscitará. Então Jesus está aqui caminhando para Jerusalém. Aqui nós estamos, segundo o Evangelho de Marcos, num episódio que aconteceu, talvez no começo de abril do ano 31 da nossa era. No mês de Abib, que é o mês judaico, primeiro mês do ano. Ou Nissan, como os judeus chamam hoje também o primeiro mês, Abib ou Nissan. Jesus estava caminhando para Jerusalém. E é interessante que os apóstolos iam com ele apreensivos, preocupados, como quem não querendo ir para o lugar que Jesus caminhava. Por outro lado, Marcos, que é o evangelho que descreve Jesus agindo, Jesus fazendo, Marcos, dos 4 evangelhos, é o evangelho que descreve Jesus em ação, Jesus em atividade. Aqui Marcos descreve Jesus andando apressadamente para Jerusalém. Possivelmente aqui nós estivéssemos aí, no começo de abril, no começo do mês de Abib, quem sabe 1 ou 2 semanas, 10 dias antes da morte de Jesus. Jesus sabia que no dia 14 do mês de Abib,
14 do mês de Nissan, primeiro mês judaico, ele precisava estar em Jerusalém. Porque nesse dia, de acordo com as profecias, especialmente de Daniel, capítulo 9, ele iria morrer às 3h em Jerusalém. Ele sabia disso. Jesus caminhava para a morte, conscientemente. Os apóstolos, como nós dizemos no Brasil, fazendo corpo mole, não querendo ir para Jerusalém, não entendiam a determinação de Jesus, a firmeza de Jesus, a sua decisão de ir a um lugar que eles queriam matá-lo. Pouco antes, uns 2 meses antes, Jesus havia estado na periferia de Jerusalém. Jesus havia estado numa pequena vila chamada Betânia, a uns 3 quilômetros de Jerusalém, separado de Jerusalém pelo Monte das Oliveiras, e Jesus havia ressuscitado Lázaro. A ressurreição de Lázaro agora decretou a disposição dos inimigos de Jesus de matá-lo. O Evangelho de João, que descreve a ressurreição de Lázaro, no capítulo 11, no capítulo seguinte, diz que Caifás falou: é importante que uma pessoa morra pela nação, do que toda a nação entre em confusão por causa desse pregador, desse realizador de milagres. E eles decidiram matar Jesus a qualquer preço, custe o que custar. Eles estavam tão interessados em erradicar, em eliminar toda a influência de Jesus sobre as pessoas, que eles decidiram matar Jesus e também matar a Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado, para que não ficasse ali uma testemunha viva, porque a ressurreição de Lázaro havia sido, e é nos evangelhos, um dos principais sinais, como João chama, sinal, não apenas um milagre, mas é um sinal do poder de Deus sobre a morte, sobre alguém que já está em decomposição, ali na sepultura, há 4 dias, com o corpo já em decomposição. Você conhece o texto, quando a irmã de Lázaro disse para Jesus: por favor, não abra a sepultura, porque ele cheira mal. Então a ressurreição de Lázaro foi algo tão extraordinário que os sacerdotes decidiram matar Jesus e matar a Lázaro. E agora os apóstolos não entendem. Como que Jesus agora não vai apenas em Betânia? Jesus vai a Jerusalém. Então os apóstolos o acompanhavam com apreensão. Queridos irmãos, Jesus disse: se você quiser vir após mim, você deve fazer o quê? Deve fazer o quê? Deve tomar o que mesmo? A sua cruz e fazer o quê? Seguir. Seguir para onde? Seguir para onde? Quando Jesus colocou a cruz nas costas, ele foi para onde? Foi para o Monte das Oliveiras? Ele foi para o templo pregar? Para onde vai uma pessoa que coloca a cruz nas costas? Para o sacrifício, para a entrega, para a morte. Na época de Jesus existiam 3 civilizações presentes e mais influentes no contexto de Israel. E as 3 tinham um sistema de morte diferente, cada uma delas o seu sistema. Os gregos, que confiavam no conhecimento, na cultura e na filosofia, e se orgulhavam por isto, eles tinham um sistema de morte. A pessoa que era condenada à morte era envenenada com cicuta, foi assim que Sócrates morreu. Envenenamento. Os romanos, a grande nação que dominava, mas estava sob o domínio da cultura grega, tinham outro sistema de morte. Para eles, o condenado à morte seria, ou era sempre, decapitado, cortada a cabeça fora. Para os judeus, a pena de morte era executada com apedrejamento. A cruz não servia nem para o grego, nem para o romano, nem para o judeu. A cruz possivelmente tenha sido inventada ou criada pelas civilizações que viviam à margem da civilização educada, e era o principal método de tortura sobre o condenado. O objetivo da cruz não era simplesmente exercer a pena de morte, não era simplesmente tirar a vida do condenado. O objetivo da cruz era infligir sobre o condenado a maior vergonha, o maior opróbrio possível e o maior sofrimento possível.
A arqueologia já encontrou provas de que algumas pessoas que morreram condenadas na cruz na época de Jesus e dos romanos, ficaram vivas na cruz mais de 7 ou 8 dias antes de morrer. Uma pessoa jovem, forte, com saúde, ficava na cruz agonizando dias e dias antes de morrer. E esse era o objetivo da cruz. O objetivo da cruz, como eu falei, não era simplesmente tirar a vida como alguém que era decapitado ou apedrejado, mas infligir sofrimento. Mais do que isso, vergonha e opróbrio, porque, em geral, o crucificado era despido, nu, completamente, e pregado frontal. O que era um vexame e uma vergonha extraordinária. Eu, como disse, morei no país do Bled há alguns anos, e Albânia tem uma influência muçulmana muito grande, porque antes da Primeira Guerra Mundial, a Albânia tinha a presença ali de 70%, 75% da população muçulmana, islâmica. E o muçulmano, até hoje, nos países muçulmanos, eles jamais, um homem não fica despido na frente de outro homem, numa cultura muçulmana. Eu percebi isso na Albânia. A gente vem de um país ocidental e o pessoal vai jogar bola, na hora de tomar banho, vai todo mundo lá do jeito que sentia vontade, sem constrangimento. Alguns com mais vergonha, outros com menos. Agora imagina, 2000 anos atrás, o condenado de cruz, a morte de cruz era despido de nu frontal. Então esse era o método de levar alguém à morte, quando era o mais indigno, o mais indesejável, o mais terrível, para humilhar e infligir o maior sofrimento possível. Jesus então foi para Jerusalém. E aqui Jesus coloca os níveis de entrega pelo qual ele passaria. Primeiramente, ele diz aqui, começou a revelar aos apóstolos as coisas que deveriam lhe sobrevir. Verso 33, eis que subimos para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Quem entregou Jesus aos sacerdotes? Agora eu quero que vocês me ajudem. Quem entregou Jesus aos sacerdotes? Quem entregou Jesus aos sacerdotes? Quem vendeu Jesus? Vou chamar o pastor Luiz Gonçalves. 1, 2, 3. Quem entregou Jesus? Não, está muito fraco. Quem vendeu Jesus por 30 moedas de prata? Qual Judas? Tinha 2. Tinha um Judas Galileu, do norte de Israel, e um Judas do sul, da Judéia, chamado Iscariote. A propósito dos 12 apóstolos de Jesus Cristo, somente Judas Iscariotes era da Judéia. A Judéia era o centro cultural, político e aristocrático de Israel. A Galileia era a periferia do país. Era a região pobre, a região misturada, etnias misturadas, raças misturadas. Era chamada, inclusive, Galileia dos gentios. Os judeus do sul questionavam até a pureza racial dos judeus do norte, dos galileus. O mais culto, o mais capaz, o mais talentoso, o mais persuasivo, o mais preparado, poderia dizer, do ponto de vista humano, o mais inteligente e culto dos apóstolos de Jesus, era Judas Iscariotes, o único do sul, o único da aristocracia, o único da cultura superior, o único que estava junto das universidades, talvez o único que tenha passado por uma escola de respeito nos seus dias. Ele entregou Jesus por 30 moedas de prata. Por que Judas vendeu Jesus? Qual era o interesse de Judas? Pode responder? Por quê? Judas queria ver Jesus atuando, assumindo o poder para destruir o poder romano. Queria que Jesus fosse preso para mostrar o seu poder. E o que ele ganharia com isso, Judas?
Eu coloquei Jesus nessa situação, portanto, eu sou o mais visionário dessa turma de tapados que está aqui. Era assim que Judas pensava. A gente chama isso do quê? Quando a pessoa quer um cargo, quer uma função, quer ganhar dinheiro. O que a gente chama? Como que a gente chama isso em português? Como? Ganância. O que mais? Ambição. O que mais? Português é uma língua culta, é ou não é, pessoal? É ou não é? O que mais? É claro que o inglês tem mais vocábulo do que o português, vocês sabem disso, é mais culto ainda, mas tudo bem. Vamos lá. Esperteza, cobiça, ganância. Judas queria ser algo especial no novo reino do Messias. Ele achou que Jesus, ele sabia que Jesus tinha uma capacidade extraordinária. Judas era um grande observador. Claro que ele era desonesto, claro que ele pegava dinheiro ali, mas no fundo ele estava convencido que Jesus era alguém especial. Afinal de contas, ele viu Jesus curando cegos, ele viu Jesus curando coxos, ele viu Jesus andando sobre as águas, ele viu Jesus multiplicando 5 pãezinhos, 2 peixinhos e alimentando uma multidão de talvez 15 ou mais mil pessoas. Ele viu Jesus chegar diante de uma sepultura, de um cadáver em decomposição e dizer, vem para fora. Então ele sabia que Jesus tinha algo extraordinário. Só que Judas achava que Jesus estava meio devagar. Queridos irmãos, esse é o nosso problema muitas vezes na religião, na fé. Nós queremos ajudar a Deus, nós queremos dar uma mãozinha para Deus. Nós aceitamos a vontade de Deus, as decisões que a igreja toma ao nosso respeito, desde que eu concorde com ela. Existe uma brincadeira entre os pastores ali, os formados em teologia no Brasil, que diz o seguinte, até uma vez eu vi na formatura um orador falar isso, quando Deus me manda para São Paulo para ser departamental, então Deus está me mandando para lá. Quando me mandam para o Amazonas, são os homens que estão me mandando para lá. Quando Deus me manda morar nos Estados Unidos, é a mão de Deus que me levou para lá. Quando Deus me manda para o Nepal, os homens que mexeram com os pauzinhos me levaram para lá. Judas tinha disso na cabeça. Mas isso pode ser trazido também para um universo menor. Quando eu sou promovido no meu trabalho, é a minha competência. Eu paguei o preço, eu me sacrifiquei, eu me humilhei. Eu gastei dias, horas e anos de sacrifício para conseguir o que eu consegui. Eu consegui esse diploma porque eu dei o melhor de mim. Então, eu mereço, eu conquistei, eu mereço ser ancião da igreja. Eu estou aqui há mais tempo. Eu já vim de um lugar onde era líder de igreja. Eu ajudei a formar essa igreja, então eu mereço isso aqui. A cobiça, a ganância, querer ser o primeiro. A religião de Cristo é exatamente o oposto disto. Mas a Bíblia diz que ele seria entregue aos principais sacerdotes e aos anciãos, aos líderes da nação. Queridos, aqui nós estamos diante daqueles que são os líderes espirituais, a quem muito Deus dá, muito será pedido, pastores, anciãos. Jesus foi entregue nas mãos das pessoas que deveriam cuidar dele, daquelas pessoas que mais do que todas as outras naquele país deviam saber quem é Jesus, que deveriam olhar para Jesus e saber que Jesus estava ali como o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Jesus foi entregue para os anciãos, para os sacerdotes que deveriam ser os primeiros a dizer, eis aqui a realização de Israel, a esperança de Israel está aqui, o ungido de Deus, o Messias está aqui, porque em Jesus se cumpriram mais de 300 profecias do Antigo Testamento, confirmando que Ele é o Messias, o Cristo, o Salvador do mundo, mais de 300 profecias. E onde estavam os estudiosos da Bíblia? Desde o seu nascimento, desde o anúncio do seu nascimento, o local, a vida, o crescimento, os milagres, tudo estava previsto no Antigo Testamento, nas profecias dos profetas. Jesus foi entregue a eles. E eles condenaram a Jesus. O líder é Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano. Mas alguém mais esperto do que Caifás,
tinha uma influência, inclusive, sobre Caifás, que era o seu sogro, chamado Anás. Quando Jesus foi preso, se você olha nos evangelhos, Jesus não foi levado primeiramente a Caifás. Ele foi levado primeiramente ao sogro, a Anás, que era muito mais velho, que tinha mais experiência, que era um raposão político para ver se Anás pudesse tirar alguma coisa de Jesus para condená-lo. Mas os sacerdotes, Anás, Caifás, os anciãos, receberam ali Jesus já com um decreto estabelecido. Eles se reuniram no meio da noite para interpelar Jesus, para condenar Jesus, para, entre aspas, julgar Jesus. E Jesus foi, segundo o Mishnah, que é a tradição dos judeus, embora escrito depois de Cristo, Jesus foi, segundo o Mishnah, condenado ilegalmente. Porque, segundo o Mishnah, uma pessoa não pode ser condenada entre o pôr do sol e o nascer do sol. Ela só pode ser julgada durante o dia, depois do nascer do sol e antes do pôr do sol. Eles se reuniram na madrugada e ali condenaram a Jesus. Quem sabe 1h, 2h, Jesus já estava condenado à morte. E Jesus não foi condenado porque Jesus confessou algum crime. É verdade que houve um momento que Caifás olhou para Jesus e disse: eu te conjuro perante o Deus vivo, me diga, você é o Cristo ou você não é o Cristo? Eu estava conversando ontem com o meu filho, que está estudando o Novo Testamento na Andrews, e ele estava me falando, falou: pai, se o senhor pega os verbos em grego do Novo Testamento, dos Evangelhos, o senhor vai ver que todos os verbos que se aplicam ao julgamento de Jesus são verbos de ação rápida, ação contínua, mas ação rápida. Então, quando o senhor lê principalmente o Evangelho de Marcos, que ele tem feito alguns papers em cima desse Evangelho, e diz principalmente sobre o Evangelho de Marcos, você vai perceber que eles tinham uma pressa extraordinária, eles tinham urgência em resolver o assunto de Jesus, da condenação de Jesus. O grande problema é que quando Caifás, Anás, os anciãos, o Sinédrio, a Suprema Corte de Israel, recebeu Jesus na madrugada, eles já tinham o decreto pronto. Eles não interpelaram Jesus, não interrogaram Jesus para ver se Jesus tinha alguma culpa, ou se Jesus poderia ser mal compreendido, ou se Jesus pudesse se arrepender, entre aspas, do que ele estava fazendo, pedir desculpa, pedir perdão. Essa possibilidade não existia, eles já tinham um decreto pronto. Sabe quando você olha para alguém e você fala: eu conheço aquele cara, eu conheço essa mulher, ele está fazendo isso aqui, mas está com segundas intenções no coração. Antes que alguém lhe apresente, você já tem um dossiê psicológico, mental, na cabeça, para julgar e condenar aquela pessoa. Queridos, esse é um dos grandes problemas que nós temos na igreja, na sociedade, na família e no próprio casamento. Nós vamos desenvolvendo alguns padrões, algumas estruturas, alguma maneira de ver as pessoas ao nosso redor, e nós enquadramos aquela pessoa naquela situação e definimos a vida daquela pessoa, e nós não tiramos nunca aquela pessoa daquele quadrado onde colocamos. As nossas ideias preconcebidas, o nosso preconceito são os maiores assassinos dos relacionamentos, dos casamentos, dos crescimentos de igreja, da vida fraterna na comunidade, e são assassinos de destruir pessoas para a eternidade. A síndrome de Pilatos é uma doença que mais ou menos todos nós temos. Desculpa, de Caifás, estou falando agora de Caifás, de Anás e dos sacerdotes. Eles não receberam ali Jesus para julgá-lo. Tudo bem que fizeram, podia até admitir, eles admitiram que estavam fazendo uma coisa ilegal. E na madrugada eles condenaram a Jesus, dizem os evangelhos. Mas Caifás, sabendo que não podia condenar alguém no meio da noite, todos ali sabiam, ele marcou para se encontrarem no amanhecer. E no amanhecer, todos os membros do Sinédrio que haviam condenado Jesus à noite permaneceram ali na região
esperaram o amanhecer e no amanhecer eles condenaram Jesus, entre aspas, agora legalmente. Segundo alguns estudiosos, nessa época, em abril, em Israel, amanhece cerca de 5:30 da manhã, ou até antes das 5:30 da manhã. Então, entre 5:30 e 6 horas, Jesus já havia sido condenado. Ou seja, validada a condenação que eles já tinham feito durante a noite. Entre aspas, ninguém mais pode nos acusar de ter condenado ou de ter julgado alguém no meio da noite. Nós julgamos depois do nascer do sol, a hipocrisia extraordinária. É o jeito de você fazer alguma coisa para acalmar a sua consciência ou para dizer, não, eu cumpri a lei, eu fiz isto, eu saí antes do pôr do sol, eu fui fazer a prova, mas na hora da prova eu saí. Na hora do sagrado do sábado eu saí do ambiente da prova. Ali estavam os líderes que condenaram Jesus à morte. De manhã eles levaram Jesus para Pilatos. Talvez fosse umas 6 da manhã quando eles bateram na porta do palácio de Pilatos e acordaram Pilatos. Pilatos de mau humor, talvez uma noite mal dormida, sabendo que a época da Páscoa era uma época terrível para ele, para os governadores. Pilatos foi despertado pela manhã, bem cedo, e trouxeram alguém ali para ele condená-lo. Na verdade, eles já trouxeram a sentença e disseram, esse homem é inimigo de César, esse homem é inimigo do poder romano, esse homem está fazendo insurreição, porque eles não podiam chegar para Pilatos e dizer, olha, esse homem blasfemou, porque foi assim que Jesus foi condenado durante a noite e confirmado na condenação da manhã. Quando Caifás disse, ele é réu de morte e rasgou a sua roupa, o Evangelho diz que ele fez isso quando Jesus disse, eu sou o Filho de Deus, e você vai me ver vindo nas nuvens do céu, sentado à direita do Pai. Foi naquele momento que Pilatos disse, ele blasfemou. Ele é réu do quê? Todo mundo de morte. Quem é a favor? Levante a mão. Quase todo mundo levantou a mão, menos Nicodemos, e mais um ou outro ali que não concordaram. Agora, quando eles trouxeram para Pilatos, eles não disseram, olha, esse homem é um pregador, ele é um líder, e de acordo com a lei judaica, ele tem que morrer porque ele blasfemou dizendo que é filho de Deus, fazendo-se igual a Deus. Eles não disseram isso. Eles usaram agora um recurso político, dizendo, se nós falarmos para Pilatos que ele blasfemou, Pilatos vai falar, esse problema é de vocês, esse problema é da sua religião, não é problema meu. Mas eles disseram para Pilatos, esse homem está fazendo uma sedição, esse homem está reunindo pessoas, ele é amigo de César, ele diz que não deve pagar tributo aos romanos, ele é inimigo de César, e Pilatos então o condenou como uma ameaça política ao Império Romano. Em terceiro lugar, então, vem Pilatos, que eu já descrevi. Judas, por ganância. Os sacerdotes e os escribas condenaram Jesus por qual sentimento negativo? Qual o sentimento que eles tinham em relação a Jesus? Estou perguntando agora para vocês. Vocês já responderam. Judas entregou Jesus por ganância. E os sacerdotes entregaram Jesus por qual sentimento? A Bíblia fala isso. O quê? Pode falar bem alto. Pode falar isso. Inveja. Como é que é o seu nome? Você que cantou aqui, né, Carol? Tá, você canta e prega bem, viu, Carol? Continua pregando aqui. Jesus foi entregue por inveja. Pilatos viu isto. Os evangelhos descrevem isso, que Pilatos sabia que por inveja o haviam trazido. Então Pilatos viu que era por inveja. Agora, irmãos, nós chegamos na parte final do sermão e no título desse sermão. Abram, por favor, a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27. Do versículo 15 em diante, eu não vou ler todos os versos, mas eu quero destacar algumas coisas, dos versículos 15 em diante. Aqui no versículo 15 disse que, por ocasião da festa, o governador ou procurador romano, que era Pilatos naquele período, costumava soltar alguém para satisfazer a multidão, um condenado à morte. Então Pilatos tentou soltar Barrabás. Ele tinha certeza que Barrabás não podia ser solto. Barrabás era um criminoso.
Barrabás era um revolucionário, Barrabás era um risco para a sociedade. Barrabás era odiado pela população de Jerusalém e Judeia. E todos sabiam quem era o Barrabás. Então Pilatos arrumou algumas alternativas, algumas evasivas para não matar Jesus. Pilatos olhou para Jesus e viu que ele era inocente. Por 5 vezes nos evangelhos, quando vocês leem, Pilatos vai dizer ou fazer referência à inocência de Jesus. Eu não vejo nele crime algum. 5 vezes Pilatos confirma que Jesus era inocente. Ora, se Jesus é inocente, e ele é o juiz, é ele quem julga, é ele quem dá sentença, é ele que vai passar para a história agora como um juiz justo, destemido, então não tem dúvida. Ele é o juiz que está julgando. Ele tem absoluta convicção da inocência do réu. O que ele tem que fazer? Mandar Jesus embora para casa. Mas Pilatos tinha muitos problemas. Pilatos era um covarde. Pilatos era um medroso. Pilatos foi procurador ali na Judéia do ano 26 até o ano 36 da nossa era. Aqui nós estamos no ano 31, no dia 14 de Abib do ano 31, no mês de abril do ano 31. Pilatos já conhecia a cultura judaica. Pilatos detestava a Judéia e detestava os judeus. Ele já havia sido denunciado ao imperador Tibério, que o mandara para lá, por 2 ocasiões. Então Pilatos tentou 4 saídas. Primeiro, ele descobriu que Jesus era galileu e pensou, se ele é galileu, ele não é da minha região. A Galileia é no norte. E o procurador do norte, o governador do norte, é Herodes, filho daquele Herodes assassino de crianças. E era a Páscoa. E o palácio de Herodes era ao lado do palácio de Pilatos. E Herodes estava ali. Então ele mandou Jesus para Herodes. A Bíblia diz que Herodes escarneceu de Jesus, zombou de Jesus, colocou Jesus em vergonha, opróbrio, deu uma roupa real para Jesus. Ah, você é rei? Então vou te vestir como rei. Deu uma roupa fina, bonita para Jesus, possivelmente escarlate, vermelha, e mandou Jesus de volta para Pilatos. Porque a lei romana dizia o seguinte, onde foi preso o réu, ele deve ser julgado. Jesus havia sido preso na Judéia, na noite anterior. Então a batata quente voltou para Pilatos. A primeira evasiva não funcionou. Segunda tentativa, Pilatos viu que o povo estava com sede de sangue. E Pilatos fez uma coisa muito covarde. Ele disse assim, eu vou açoitá-lo e vou soltá-lo. Ele sabia que era por inveja que eles haviam trazido Jesus. Ele sabia que Jesus era inocente, mas ele também não podia deixar a coisa passar em branco. Então ele disse, se o povo quer ver sangue, então nós vamos açoitá-lo, vou mandar açoitá-lo e depois soltá-lo. Mas aí Pilatos perde completamente o controle da situação. Quando você deixa as pessoas decidirem por você, você não está mais no controle da situação. Quando você vai tomar uma decisão na sua vida, seja na vida familiar, na vida conjugal, na sua vida espiritual, no seu trabalho, você tem que saber se essa decisão que você está tomando está fundamentada em princípio, em valores morais da sua vida, da sua família e da sua empresa. Senão alguém vai descobrir um problema, uma incoerência naquilo que você está falando ou fazendo, vai questionar a sua atitude, a sua decisão, e você vai perder a força daquilo que você quer realizar. Foi o que aconteceu com Pilatos. A multidão percebeu claramente. Ué, mas se Jesus é inocente, porque é ilegal castigá-lo. A lei romana não permite castigar um inocente. Se bem que ali Jesus seria torturado com o flagelo ou flagrum. O flagrum é um chicote de couros pesados, tiras largas e pesadas, com metais e pedaços de ossos amarrados, muito presos, industrialmente, artisticamente presos. E o condenado ao suplício era amarrado de costas numa banca, ou então de pé, em pé. E muitos morriam naquele momento de flagelo. Por isso veio o flagrum, que é o nome do chicote, ou flagellum em latim. Muitos não aguentavam aquela tortura e morriam ali antes de serem levados para a cruz.
Então Pilatos mandou bater em Jesus. Possivelmente já tenha assistido vários filmes, e quem sabe o Paixão de Cristo, de Mel Gibson, seja um dos mais impressionantes, e possivelmente seja algo assim que tenha acontecido com Jesus. Em geral, o condenado ali era despido completamente, e quando o flagrum batia nas costas, nas nádegas, nas coxas das pessoas, aqueles pedaços de ossos, de metais, entravam na carne, e quando arrancavam os pedaços de sangue, e as pessoas tinham hemorragia, inclusive interna, e muitos morriam no momento do flagelo. Vou castigá-lo e vou soltá-lo. Se ele é inocente, por que castigá-lo? Se ele é culpado, por que soltá-lo? A multidão que estava ali fora foi uma multidão orquestrada. Porque 6 horas da manhã não se forma uma multidão espontânea. Naquela noite, quando Jesus havia sido condenado pelos escribas, pelos sacerdotes, pelos anciãos, eles saíram a campo, seus empregados, para arrumar pessoas que eram contra Jesus, ali de Jerusalém, para virem para fazer pressão sobre Pilatos. E aquela multidão fez pressão sobre Pilatos. E aí Pilatos tentou a terceira evasiva. A primeira não deu certo, foi para Herodes e voltou. A segunda castigou, mas o povo não ficou contente com sangue, queria a morte. Veio a terceira evasiva, que ele falou, agora eu vou fazer a coisa certa pelo lado errado de novo, mas agora vai dar certo. Pegou o pior criminoso e colocou ao lado de Jesus. Vocês escolhem quem vai voltar para casa e quem vai morrer na cruz. Todo mundo ali sabia a resposta. Todo mundo ali sabia qual seria a opinião do povo. Menos uma única pessoa, segundo os comentaristas. Menos Pilatos. Pilatos era o único que acreditava que o povo ali pudesse condenar Barrabás. O povo gritou, solte Barrabás. E Pilatos fez a pergunta do sermão desta manhã. Leiam comigo. Vamos lá, leia comigo. 1, 2, 3. Não, vamos começar de novo. Padrão Luiz Gonçalves. 1, 2, 3. O que? Mais forte. Eu quero que vocês falem bem forte esta frase. Vamos de novo. 1, 2, 3. Você percebeu o que você perguntou? Você percebeu que você fez uma pergunta para você mesmo? O que farei de Jesus chamado o Cristo? Você tem que responder essa pergunta todos os dias, ainda que você não queira fazê-la. Ela já está feita. Pilatos tentou 3 saídas. Mandou para Herodes, a bomba voltou para ele. A batata quente, como falamos em português. Vou açoitá-lo e soltá-lo. Não funcionou. Colocou o pior criminoso ao lado de Jesus, não funcionou. Então agora ele pergunta, o que vocês querem que eu faça de Jesus? Se você faz essa pergunta, e você deixa a multidão responder, você sempre vai condenar Jesus. Se você faz essa pergunta, deixa a tradição da sua família responder, você sempre vai condenar Jesus. Se você faz essa pergunta, deixe os seus hábitos pessoais responder, você sempre vai condenar Jesus. Ainda que você levante a mão e diga, eu aceito a Jesus como meu Salvador. Ainda que você levante a mão e diga, eu aceito a Jesus como Senhor da minha vida. Se você deixar os seus impulsos, se você deixar a mídia, se você deixar a influência do seu trabalho, dos seus amigos responderem para você, você vai tomar a mesma decisão de Pilatos. Sabe o que você vai fazer? A 4ª evasiva de Pilatos. Eu já falei 3. Mandou para Herodes, não funcionou. Vou açoitá-lo e soltá-lo, não funcionou. Vou colocar agora com o pior criminoso para você escolher um, não funcionou. Aí Pilatos fez a mais covarde das covardes decisões que o ser humano pode fazer. Me traga água. Eu sou contra a morte deste homem.
Eu sei que esse homem é inocente. Mas vocês querem matá-lo? Marcos capítulo 15, verso 15, diz que Pilatos quis agradar a multidão. Depois vocês leiam Marcos 15, 15. E Pilatos disse, ele é inocente? Vocês são invejosos? Ele não é criminoso? Vocês são criminosos. E eu sou inocente, o sangue dele não pode ser cobrado de mim. Ele tem que ser cobrado de vocês. Verso 24. E no verso 25 o povo respondeu, caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. E aí o texto diz que Pilatos o entregou para ser surrado e depois para ser crucificado. Eu pergunto para vocês, ali em Jerusalém, no ano 31 da nossa era, estavam presentes 3 protagonistas que decidiram sobre a morte de Jesus. Eu pergunto para você, quem matou Jesus? Qual o sentimento que levou Pilatos a entregar Jesus para ser morto? Judas, vocês já falaram que foi ganância. Os sacerdotes, a nossa teóloga ali falou que, corretamente, inveja. E Pilatos, teóloga? Medo, temor, covardia de não assumir o lugar dele. O pecado da omissão é o mais difícil de ser percebido e o mais fácil de ser cometido. Eu não tenho nada com isso. Eu não vou falar nada, porque se eu falar, eu vou me queimar. Então eu fico fora. Eu vou lavar as mãos. Pilatos lavou as suas mãos. E existem pessoas que, como Pilatos, lava a mão e consegue lavar a consciência também. Pastor, muitas vezes eu fui tratar de assuntos. Me lembro agora o que ocorreu. A esposa veio conversar comigo, pastor, meu marido está tendo um caso. Você tem certeza? Pastor, já faz tempo, está comprovado, é assim, 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 assado. E ele sabia que eu queria conversar com ele, então quando eu sabia que eu ia para o lado ali da igreja dele, ele desaparecia. Um dia eu fui no domingo de manhã, ela falou, meu marido está em tal lugar. Eu falei, cheguei lá e ele não pôde sair, eu falei, meu irmão, vamos sair comigo, entra aqui no meu carro, vamos dar uma volta. Não, pastor, não quero conversar com o senhor, não, eu tenho compromisso, não, vamos dar uma volta. Quero orar com você. Nós sentamos, conversamos, falei com ele sobre o assunto. Ele disse, pastor, eu sabia que você queria falar sobre isso. Mas olha, você não conhece a minha esposa. O gênio dela é terrível. A minha esposa, ela não me ama. Ela não se entrega a mim. Nós não temos relacionamento íntimo. Pastor, eu tenho o direito de ter relacionamento íntimo. E vou dizer uma coisa para o senhor. A minha consciência está limpa. Quantas vezes as pessoas falam que a sua consciência está limpa? Pilatos poderia dizer, as minhas mãos estão limpas e a minha consciência também está limpa. Mas sabe, meu amigo, não é você que vai julgar você. Minha querida irmã, não é a sua consciência que vai lhe julgar. Quem vai lhe julgar é a palavra de Deus. No Evangelho de João, capítulo 12, Jesus disse, eu vim a esse mundo para salvar o mundo, não para condená-lo. Eu não condenarei, mas tem alguém que o condenará no último dia. É a palavra que vocês estão ouvindo agora, que vai salvar ou condenar cada um dos que ouvem. É a palavra. É a palavra. Quem condenou Jesus? Quem é o maior culpado pela morte de Jesus? Foi eu, pastor. Foram os meus pecados. Correto. Foi Satanás que estava ali. Também correto. Mas do ponto de vista ali dos protagonistas que eu citei, quem foi o principal responsável ou culpado pela morte de Jesus? Foi Judas por ganância? Foi Pilatos por temor? Foram os sacerdotes por inveja? Ou quem? Quem é o culpado pela morte de Jesus? Quem? Vamos ler o último versículo. Está em João capítulo 18, no momento que Jesus foi preso no Getsêmani. E aqui você encontra então o principal
responsável pela morte de Jesus. No momento que Jesus foi preso, Pedro pegou uma espada, cortou a orelha de um servo do sumo sacerdote, e o Evangelho de João fala o nome desse servo, chamava-se Malco. E no verso 11 do capítulo 18 de João, você encontra o principal responsável pela morte de Jesus. O que está escrito ali? Jesus olhou para Pedro e disse: mete a tua espada na bainha. E aí? Quem tem o texto? Quem tem o texto? Leia aí, pastor. Pode ler o resto do texto. Não beberei porventura o cálice que o meu pai me deu? O cálice é a morte. É a morte. No Antigo Testamento, essa simbologia do cálice é o castigo, é a dor, é a morte, é o sofrimento, que redunda e termina com a morte. Quem deu o cálice para Jesus beber? Quem? Quem condenou Jesus? Judas? Sacerdotes? Pilatos? Ou Pai? Quem condenou Jesus? O Pai. Por isso Jesus é inocente, mas Jesus é culpado. Por que ele é culpado? Porque ele pegou os seus pecados e os meus pecados. No dia 14 de Abib do ano 31, às 3 horas da tarde, você foi julgado por Deus. Você foi julgada por Deus. E você não compareceu lá no julgamento. Só o fato de você não estar lá, você já foi condenado. A revelia. E você nem sabia desse julgamento. Nem tinha nascido. Mas Jesus apareceu no seu lugar e disse: Pai, o assunto com oliveiros agora é comigo. Foi isso que aconteceu quando Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden. Foi isso que aconteceu, que o Verbo se fez carne, Jesus se fez carne. E a Bíblia diz que Jesus, além de se fazer carne, se fez pecado. E Jesus, além de se fazer carne e pecado, se fez maldição, porque maldito é aquele que é pendurado no madeiro. Jesus não era inocente. Jesus era culpado. Porque ele estava substituindo você. Quando você olha para a cruz do Calvário e vê um homem agonizante aos seus 33 anos de idade, no apogeu da sua vida e da sua força física, gemendo, nu, clamando, você vai dizer: ali está o Filho de Deus. É errado. Ali está você. Nu, despido, derrotado, vencido. Mas foi exatamente através da cruz que Jesus, Colossenses 2,15, colocou em vexame, em opróbrio, os principados e potestades, Satanás e seus anjos, foram expostos, despidos, zombados, vencidos na cruz do Calvário pela morte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quem matou Jesus? O extraordinário livro de John Stott, A Cruz de Cristo, responde. Ele pergunta: quem matou Jesus? E aí ele fala: não foi Judas por ganância, não foi Judas por ganância, nem Pilatos por temor, não foram sacerdotes por inveja, mas foi o Pai por amor a você, por amor a mim. Eu termino lendo essa poesia, que a cruz de Cristo, como Paulo diz: longe de mim esteja gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz o seguinte, que para viver entre nós, numa cama emprestada, ele humilde nasceu, e em jumento emprestado andou toda a estrada, de montanha à cidade, e a cidade desceu. Mas a cruz dolorosa e a coroa espinhosa eram suas, bem suas, a ninguém as deveu. Tomou o pão do menino e o peixinho emprestado, e ambos abençoou. Fez o povo assentar-se em redor pelo prado, pelo pão repartido a todos saciou. Mas a cruz dolorosa e a coroa espinhosa eram suas, bem suas, de ninguém as tomou. Num barco emprestado a vagar de mansinho, ele pôs-se a ensinar. O pardal tem sua casa, andorinho o seu ninho, para ter seu descanso, ele nem teve lar. Mas a cruz dolorosa e a coroa espinhosa de ninguém foi tomar, eram suas, bem suas. A caminho da tumba, em salão emprestado, um jantar celebrou.
Foi morto envolvido em lençol emprestado e em sepulcro emprestado, afinal repousou. Mas a cruz dolorosa e a coroa espinhosa eram suas, bem suas, de ninguém as tomou. Mas o berço entregou o jumentinho, devolveu casa e barco, e os tecidos de linho, ressurgindo vazio, o sepulcro deixou. Mas as vestes de luz e as marcas da cruz, essas eram bem suas, e consigo as levou. No céu, vamos ver as marcas da cruz. A cruz mostra a grandeza do pecado, a escravidão da humanidade sobre o pecado. A cruz mostra quem nós somos, mas a cruz também mostra quem Deus é. Seu amor infinito deu o seu Filho unigênito. Por isso que ele diz: não beberei o cálice que o Pai me deu, porque Deus deu esse cálice para o seu Filho, porque Ele amou você de tal maneira que Ele deu o bem mais precioso do universo, mais valioso do que todas as galáxias, constelações e riquezas do universo inteiro. Ele deu algo muito mais valioso, mais extraordinário, que foi o seu Filho, que assumiu os seus pecados e pagou os seus pecados. E um dia vai voltar para buscar, desde que você confirme uma vez mais no final desse sermão. Quantos aceitam a Jesus como seu único substituto e salvador? Levante a sua mão. Quantos aceitam Jesus como o Senhor da sua vida? Levante a sua mão. Abaixe a cabeça. Querido Deus, obrigado, porque no final desta manhã renovamos a nossa entrega a Jesus Cristo, teu Filho amado, a quem enviaste a este mundo, e o aceitamos como nosso único Salvador e Senhor da nossa vida. Que nós o honremos no dia a dia, dentro de casa, no relacionamento conjugal, no relacionamento entre pais e filhos e irmãos, dentro da própria família, no relacionamento da tua igreja, no relacionamento com os líderes da tua igreja, aqui em todos os níveis, no nosso ambiente de trabalho, nas nossas vizinhanças, onde estivermos, que ungidos pelo poder do Espírito Santo, nós possamos desenvolver e receber poder para vencer a carne, para vencer o mundo, para vencer a Satanás e sermos vitoriosos. E na volta do Senhor, recebemos das suas mãos, marcadas pelo nosso pecado, pelo sacrifício da cruz, que recebamos a coroa da vida eterna, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos nos colocar de pé. Eu sou a liberdade.
Oremos uma vez mais. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso maravilhoso Pai, que a comunhão do Santo Espírito esteja sobre cada um de vocês hoje e eternamente, até o novo céu e a nova terra, em nome de Jesus. Amém. Kleber, eu vou quebrar o protocolo e dizer o seguinte. Sábado que vem, a programação é especial para você, filho, que tem a sua mãe, ok? Então, traga a sua mãe, esteja no CBC, às 8h15, o café da manhã lá para as mães. 8h15 no CBC, às 10 horas aqui, tá bom? É um sábado especial para os filhos homenagearem as mães. Por favor, não marque nenhum outro compromisso. Café da manhã lá, leve a sua mãe. Você não é mãe, mas está aqui, é parte da família da igreja, esteja conosco também. O importante é estarmos juntos lá, celebrando o Dia das Mães, no CBC, o café da manhã, e depois aqui a continuidade do nosso culto. Deus seja louvado pela mensagem de hoje. Voltemos para casa dando a resposta do que faremos de Jesus chamado Cristo. Vamos cantar e nos despedimos. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa. Em paz estou com meu Jesus, achei abrigo.